Olá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um Papo que Rende com Natália Reis. E hoje eu estou com uma convidada super especial. Inclusive, a gente estava conversando aqui, gente, nos bastidores. Nossas histórias têm muito mais em comum do que eu imaginava. Seja bem-vinda, Monique. Como é que foi chegar aqui? Foi ótimo, estou honrada de estar aqui com vocês, ter recebido esse convite maravilhoso para a gente bater esse papo. Muito obrigada. Eu que me sinto honrada de estar conectada com uma mulher tão forte, tão maravilhosa, assim como você. Monique, todo bate-papo que eu começo aqui, né? Eu falo que não existe pessoa melhor do que a gente para se apresentar. Uhum. E o meu público já está ansioso para saber quem é Monique. Já pensou, tive que anotar, gente, porque esse sobrenome aqui, ele é diferente. É diferente, eu herdei esse sobrenome, né? Então, prazer, meu nome é Monique Japiaçu, tenho 34 anos, sou casada, empreendedora, né? Sou mentora de mulheres, de relacionamento, então ajudo mulheres a como se posicionar, se relacionarem, sou palestrante também, e o mais importante, que é a minha missão em ajudar mulheres, que eu falo que não é simplesmente você passar a mensagem, você realmente inspirar com a sua história outras mulheres. Então, essa sou eu. E é histórias assim que a gente se conecta com pessoas que foram lá, passaram pela dor. Eu até vou pegar um pouco pesado. Foi lá no fundinho do poço, descobriu que o fundo do poço tinha uma mola, subiu e tá aqui hoje para contar a história, para olhar principalmente para outras mulheres e falar assim como eu consegui, você também dá conta. Então, vamos? É basicamente isso. E assim, eu sempre falo que a minha história de superação, ela começa acho que desde a época que eu nasci. De toda a trajetória de todas as mulheres que passaram pela minha vida, pela minha família. Foram mulheres que também foram magoadas, tiveram coisas na vida e que conseguiram também superar, que hoje em dia são umas mulheres que inspiram dores, também. Né? Então, conseguiram também recuperar, ser umas mulheres diferentes. E eu tinha muito essa crença de que, né, mulher... buguei. Mulher tem que apoiar outra mulher, né? Se passou Isso. pela dor, você tá aqui pra vir aqui, pega na mão da outra e falar assim, simbora. Mas Monique moradora do Gama. Gente, é porque eu sou do Gama e eu acho que todo mundo mora do Gama. Tá vendo, né, Gama? Vocês carregam aqui dentro de mim. Monique, moradora de Brasília. Fui nascida e criada na Ceilândia, né? Aquela tradição de família ali vamos dizer, aqui Brasília é periferia, né? Então, fui criada lá de mãe solteira, minha mãe teve problemas com o alcoolismo, e na infância a gente sofreu muito com isso. Eu sofri muito na infância por conta desse alcoolismo dela, e durante o tempo também eu sofri mais porque as pessoas também achavam que eu ia ser igual ela. As pessoas, ao longo da vida, falavam assim, ixi, essa daí é mais uma sem futuro, igual a mãe. Filha de mãe solteira, carrega aquela... e a minha mãe, ainda mais que assim, a mãe, a mulher com alcoolismo, geralmente a gente vê o pai, que tem a questão do alcoolismo. E eu era a mãe, então era meio que o pilar, que era para ser o pilar na vida, com esse problema com o alcoolismo e tudo. Mas tive um pai de criação que foi onde que me deu esse alicerce de me pegar na mão e falar, olha... segue por aqui, por ali, a vida é assim, né? Me deu todo o valor que me fez caminhar mesmo para ter uma vida digna e onde eu busquei também. Filha única? Não, eu sou a segunda de 4 filhos da minha mãe, né? Um morreu, a gente era criança também. Ele sofreu um acidente, né? Morreu afogado. E onde eu sofri muito também com a morte dele, porque nós éramos muito unidos. E eu, né, passei toda uma situação muito difícil com a morte dele. Fiquei sem estudar, ficava meio que na casa dos outros, não ficava muito em casa por conta que, né, eu sentia muita falta dele. E eu fui, né, sendo criada de todo aquele... Sua mãe também deve ter sentido muito. Muito. A minha mãe, por ser mãe, a minha mãe, assim, aí que ela foi se afundar mais ainda no alcoolismo, aí que ela foi beber mais. Tá vendo que é aí que a gente entende? Porque as pessoas olham as coisas superficial e já quer julgar, tá? Tem um alcoolismo, mas o alcoolismo por quê? Sempre vem ligado a alguma coisa.
Aí agora você contando que teve um irmão que faleceu, a gente já liga uma coisa na outra. E o dela também foi uma sequência de coisas que ela passou também na vida dela, né? Então, com a morte do meu irmão, potencializou mais ainda. E assim, a gente passou aquela vida assim mesmo, eu passei aquela vida assim mesmo sofrida, de questão do alcoolismo, os vizinhos denunciavam a gente pro conselho tutelar, porque achava que era mal cuidado. Medo de separar da mãe. E toda aquela situação. E o meu pai de criação, sempre que foi o pilar de falar assim, olha, não, vamos aqui e tal. Ele foi, colocou minha mãe, perguntou se minha mãe queria ajuda para poder se recuperar. Minha mãe hoje tem 20 anos que não bebe, que não fuma. Hoje ela ajuda pessoas a pararem de beber. Com a história dela. Com a história dela, que é isso que a gente fala, que são mulheres que... Isso que eu falo, que a minha família tem isso, assim, são mulheres que passaram por uma trajetória de sofrimento e hoje ajuda outras pessoas. Ela ajuda voluntariamente outras pessoas, que é uma forma também que ela está se ajudando, ela também está se firmando ali no propósito dela de também seguir... né, de não beber, de uma vida transformada, de uma vida diferente. E eu fui me conectar com ela novamente também. Fui aprender a me conectar com ela, porque eu vivia muito com mágoas de coisas que aconteceram, porque eu também não entendia. E só na fase adulta que eu fui entender a maturidade de falar, cara, não é só por cento culpa dela. Vamos tentar entender a história também? E a gente tem muito isso, a gente quer culpar as pessoas por aquilo que elas fizeram com a gente. Mas a partir do momento que eu entendi também a história dela, o que ela passou, o porquê que tudo aconteceu, eu passei a curar também dentro de mim muita coisa. E hoje... Depois que você passou a entender o outro, você começou a se entender. Eu comecei a se entender, porque eu tinha um conflito muito grande dentro de mim. Eu olhava e aquela situação, tudo, e eu culpava, só culpava ela demais. Eu falei, cara, eu preciso perdoar. Eu preciso me perdoar e eu preciso perdoar ela. E foi onde as coisas, assim, começaram a fluir melhor realmente na minha vida. É porque a falta do perdão é como se fosse um defunto que você carrega nas suas costas. A vida do outro tá fluindo e você tá com aquela culpa, aquele sentimento 24 horas em você. Sim. E isso te proíbe prosperar. Então, a partir do momento que você perdoa, que você passa a entender o outro, aí a sua vida começa a caminhar. Isso. E foi daí que Monique começou aí eu comecei a usar uma frase que eu escutei que fez muito sentido para mim, que o passado ele tem que servir de referência, não de permanência. Com certeza. E aí foi aonde eu falei, cara, eu preciso realmente olhar como referência, não como permanência, porque durante muito tempo eu não, como você falou, eu não prosperava, não vivia o presente, eu não vivia pensando no futuro, eu estava sempre no passado. Sempre olhando para trás, sempre do que fizeram, aquilo que fizeram, tá, e o que você vai fazer diante do que fizeram com você? Né? Então, foi aonde eu falei, eu preciso dar essa chave na minha vida e eu preciso mudar. Então, desde aí já começou a minha transformação. Aí, Monique começou a caminhar e casou. Você falou que já foi casada, né? Teve o primeiro casamento, foi com quantos anos? Então, eu conheci o meu ex-marido, eu tinha 22 anos, né? Eu sempre namorei cedo, sempre gostei dessa questão de namorar, de constituir família, sabe? De ter uma pessoa, um parceiro. Isso sempre foi um sonho que era por conta da família que eu não tive, eu queria ter essa família. Então, eu falei, cara, eu preciso realizar esse sonho. E aí, eu comecei a namorar com 22 anos, namoramos dos 22 aos 27 anos, aos meus 27 anos. E aí, no começo eu queria estar com ele não queria tanto, porque ele estava focado mais em estudar, e aí aquela coisa assim, eu não posso me comprometer, porque senão vai atrapalhar nos meus estudos. E eu falando, não, então, aí fui indo. Aí depois, assim, não quero mais não, porque eu quero algo sério, ele já não tá querendo tanto. Aí ficava que ele termina, volta. Por fim, a gente ficou se arrastando aí por 6 anos. Até que a gente teve um término, e quando a gente voltou, a gente falou assim, tá, e agora? A gente vai namorar mais o quê? Já namoramos 6 anos, vamos casar, vamos, né, ficar junto e tal. Aí, tipo assim, bora, toca aí, bora. E aí foi quando a gente tomou essa decisão de casar, assim, aí foi, muito rápido, vamos morar logo junto e tal. Aí eu falei, não, mas vamos casar, pelo menos no civil, né, pra satisfazer um pouquinho também as vontades dos nossos pais, né, aquela coisa de não sair da casa dos pais por sair. De uma coisa mais certinha, mas meu pai, que a questão da igreja, esse meu pai de criação, eu falei, cara, eu vou desapontar ele um pouco. Mas também não era a vontade que eu queria também, assim, ainda de casar na igreja e tudo. Eu falei, porque pra mim era assim, na igreja é uma vez só. Então eu tinha esses valores cristãos que meu pai me ensinava muito. E eu falei, cara, eu não posso queimar largada antes, né?
Porque, ou seja, eu também não acreditava muito nesse meu relacionamento. Lá no fundo tinha um... Lá no fundinho tinha assim, eu acho que não vai dar certo, mas eu vou meter as caras pra ver o que vai dar. Eu falo assim, gente, quem casa na igreja, principalmente na igreja, é uma pessoa que ele jamais pensou um dia que ia acabar. Tô mentindo? Sim. Você não chegou, talvez, a dar esse passo, porque lá no fundo você sentia que... Não era pra vida toda. E eu lembro como hoje a psicóloga uma vez falou pra mim. Ela me perguntou, você se vê sem ele? Aí eu falei, sim. Aí ela falou, então, né, ele não é a pessoa que você realmente... Porque quando a gente não se vê sem a pessoa, é porque realmente é para a vida toda. Agora, se você se vê, em algum momento da sua vida, você se vê sem ele, é porque vocês não estão realmente conectados. E foi isso, justamente isso que aconteceu. Eu fiquei casada 1 ano e 10 meses, morria de medo de engravidar. Porque eu pensava, não posso ter um vínculo, não posso ter, se a qualquer momento, se eu quiser separar, eu não tenho nenhum vínculo, não tenho nada que... Ou seja, sempre um pezinho atrás, né? Sempre um pezinho atrás. Então, assim, é isso que eu falo. Tudo que começa errado, acaba errado. Porque, né, eu acho que o propósito de você realmente querer casar com uma pessoa é quando vocês alinham, quando vocês realmente falam assim, cara, eu vejo você um parceiro incrível, um cara maravilhoso que eu quero ter pro resto da minha vida. E eu não tive isso. Eu casei muito, muito pelo impulso, assim, vamos lá e vamos ver, sabe? E durante esse período que eu fiquei casada... foi onde eu procurei também fazer terapia para curar mais ainda essas minhas questões da infância e tudo. E aí juntou com um casamento que já estava um pouco conturbado, porque ele era uma pessoa muito difícil, e eu também não sabia lidar com aquela situação, era o tempo todo eu me anulando, eu querendo vivenciar coisas e ele nem tanto. E aí era o tempo todo eu sozinha, eu ia para os lugares sozinha, sabe? E aí eu falei, cara, se for para mim estar sozinha, eu tô sozinha, né? Então. E esse casamento durou quanto tempo? 1 ano e 10 meses só. Ou seja, serviu como experiência, como uma cicatriz que você carregou pra ser a Monique que é hoje, né? E depois, Monique, como é que foi a questão de separação? Então, aí, quando eu tomei essa decisão, né, de se separar, foi assim, todo mundo acha que foi acordei e juntei as coisas e fui embora. E a gente sabe que não é assim. A gente vem fazendo, dando oportunidades, dando chance. Por isso que eu falo que a mulher, ela dá sempre os indícios, alerta. A partir do momento que ela, tchau, acabou. E foi justamente isso comigo. Passei por diversas situações no nosso casamento, teve algumas coisas que eu vi que ele não foi muito parceiro, coisas que eu também estava sendo muito imatura, e eu falei, cara, não dá para continuar, mas eu preciso de alguém que eu possa contar, de alguém que seja parceiro, de alguém que possa me apoiar em tudo que eu faço. Eu me sentia muito inferior a ele também em alguns momentos, eu era muito dependente emocionalmente também, então eu precisava sair disso. Então, quando eu decidi mesmo assim, peguei minhas coisas, botei dentro do carro e fui. Tchau. Cheguei, mãe, tô chegando em casa. Você falou pra mim que foi através de um estralo maior, foi através de um acidente? Foi. Como é que foi isso? Eu morava num condomínio, a gente tinha recém-mudado para Arniqueiras, e aí tinha uns parentes dele que moravam no mesmo condomínio. E aí eu falei assim, eu vou de patins da nossa casa pro outro condomínio, que era dos parentes dele. Aí, beleza, fui, ele não tava em casa, fui de patins, caí no meio do caminho. Mais uma dor que eu achei que eu ia morrer. Mas graças a Deus passaram algumas pessoas no caminho também, me ajudaram, me socorreram e tudo, fui. Fraturei uma vértebra, que aprofundou um pouco a vértebra. O médico falou assim, olha, por pouco você não fica sem andar. Meu Deus. E aí, durante todo esse processo também, eu vi que quando eu liguei pra ele pra falar que eu tinha me acidentado, que aconteceu isso, tal, ele, tipo, meio que começou a brigar, que não sei o quê. Que a culpa era sua. Que a culpa era minha, que mandou pegar o patins, que eu tava quieta, e pra que você foi inventar, aquela coisa toda, beleza. Perguntar como é que você está, amor, tá chegando aí, não, né? Tipo assim, eu tô correndo pra ir, onde é que você tá, né? Então, eu fui pro hospital, a primeira pessoa que chegou no hospital foi minha mãe, sabe? Minha mãe correu, deu aquele esporro de mãe também, né? Pra que você vai inventar? Mas depois estava ali comigo. E aí fiquei na casa dela durante uns 15 dias, mais ou menos, pra ela me recuperar, que eu não conseguia andar. Fiquei com colete, assim, nas costas, não conseguia andar. E fui pra casa, minha mãe cuidou de mim e tal. E ele nem um dia foi me visitar. Teve um dia que ele teve que ficar lá comigo, porque minha mãe tinha que viajar. O marido, né? E o marido. Né? Aí eu falei, caracas, aí durante esse período eu fiquei pensando muito, sabe? Pensando no relacionamento todo, pensando no modelo de relacionamento que eu queria também.
Então, eu acho que foi um start. Tem coisas que eu falo, tem coisas que acontecem na nossa vida que realmente faz a gente acordar. Porque eu acho que se não tivesse acontecido tudo isso, eu não tinha tomado essa decisão, porque eu era muito dependente emocionalmente. Se não foi pelo amor, foi pela dor. Foi pela dor. E quando eu decidi, foi assim, eu falei, eu acordei mesmo, e ele ficava me olhando, eu arrumando as coisas. Eu não fica me olhando, não, vamos me ajudar a arrumar as coisas. E aí ele ficava olhando assim, sabe, e tudo. E eu juntei tudo dentro do carro, falei, ó, tô indo e tal. Depois eu pego sua documentação pra entrar com o divórcio e tal. A gente sentou, conversou um pouquinho ali e tudo. Né, falamos que realmente não estava dando certo e tal, mas eu acho que ele nunca esperou que eu também ia tomar uma atitude dessa. Você tá vendo que a maioria das pessoas, né, só aprende as coisas com um forte impacto emocional. E isso é comprovado, né, por estudos. Depois que eu passei, a gente tem uma história meio parecida. Depois que eu passei por algumas coisas também, eu comecei a buscar ajuda psicologicamente, inteligência emocional, em cursos, em igreja e em tudo. E eu vi que realmente a gente aprende mesmo quando a gente passa por esse impacto. Você foi pela dor. Talvez se você não tivesse acontecido isso com você, você não teria aprendido ou não teria te alertado de uma forma maior, não é? Então, você foi lá, passou pelo deserto. Por isso que eu falo, eu tenho um amor muito grande pelo deserto, porque é no deserto que te impulsiona ao crescimento. É verdade. Foi através do meu deserto, do seu deserto que nós passamos, que a gente enxergou que aquilo ali que estava acontecendo não estava legal. Doa o que doer, custe o que custar. E aí, você vai querer continuar assim? E aí, como é que foi Monique depois disso? E é muito difícil a gente enxergar isso quando a gente tá dentro de um relacionamento e as pessoas dão sinais. Eu sempre falo isso, as pessoas, os parentes, a mãe. Desde o início. Desde o início as pessoas sempre falam, as pessoas, olha, observa isso, observa aquilo e tal. Sabe, eu falo que nem 100% foi coisas ruins. Sim. Ele é uma pessoa muito trabalhador, honesto e tudo. Muitas coisas foi que eu permiti, não foi ele que fez comigo. Foi muitas coisas que eu fazia. Sabe? De falar assim, você teve um relacionamento abusivo porque ele abusou de você. Eu falei, não. Eu permiti. Quem se anulava era eu. Ele não chegou pra falar assim, você não faz isso, não faz aquilo. Era eu que deixava de fazer. Porque ele era uma pessoa que não gostava de muitas coisas, então eu falava, é mais fácil eu me anular, eu não fazer, pra caber no mundinho dele. Porque então, eu não quero confusão, eu não quero briga. Eu fiz muito isso também. Entendeu? Então, assim, eu falei, cara, eu preciso... Era até pontos, por exemplo, se você me chamasse pra ir na sua casa, ele era tão chato que às vezes eu ia e eu esquecia que eu era casada pra falar se ele quer ir também. Eu já falava, tô indo. E às vezes eu ia pra show, ele me levava, me buscava, mas eu sozinha, porque ele não queria ir. Então eu falei, cara, eu ia com os primos dele, com as primas, sabe? Tava nos lugares sempre sozinha, porque ele não queria. E você se anulando. E eu me anulando. E ele era muito sistemático. Se a gente estivesse na sua casa, ele olhasse no relógio e falava, 10 horas da noite, vamos embora. Você já ficava até com medo, né? De ter que ir embora. De ter que ir embora. Então, assim, foram situações que eu deixei que fizesse. E eu permiti que aquilo ali na minha vida virasse o que virou. E eu falei, chega, não dá. E quando você colocou esse basta, como que foi a Monique após? Ela ficou descrente de querer arrumar alguém? Ou falou, não, a partir de agora é um novo posicionamento, uma nova Monique? Como que foi essa situação? Na verdade, assim, aí com uma semana eu entrei com a documentação para fazer o divórcio e tudo. Fiz o divórcio certinho, beleza e tal. Fiquei na casa da minha mãe, vivendo aquele luto. Mas o meu luto foi assim, uma semana. Uma semana eu fiquei no luto, eu falei, eu já passei por tanta coisa na minha vida, não vai ser essa que vai me afundar, né? E a minha mãe sempre conversa, minha mãe sempre falando isso pra mim, você já passou por tanta coisa, isso aqui pra você é fichinha, né? Você vai conseguir superar isso numa boa. O bom ou ruim da gente ser forte é isso. É isso. A gente não sabe se vai ser bom ou se vai ser ruim, mas você sabe que você aguenta. E você sabe que você precisa passar por isso, né? E foi justamente isso, eu passei por isso, superei e falei, eu preciso ser uma nova Monique. Eu preciso resgatar minha identidade, porque eu tinha perdido minha identidade. Eu me olhava no espelho e falava, quem eu sou? Quem eu me tornei? Quando a gente se separa, a gente fica um período aí. Tem mulheres que rápido se encontram, mas a maioria perde a identidade, fica um bom tempo
perdida. Sim, e eu fiquei perdida porque eu não tinha sonhos, eu não tinha nada, era tudo sonhos dele. Que eu entrei, sabe, no sonho, tudo era dele, não era nada meu. E eu olhava no espelho e falava, quem eu sou? Quais os seus sonhos? Quais as suas O vontades? que eu gosto? O que eu gosto? Você é uma pessoa... Aí eu fui resgatando. Poxa, eu sou uma pessoa que eu sempre sou cheia de amigos, eu gosto de sorrir, eu gosto de brincar, eu gosto de sair, eu gosto de dançar, sabe? Aí eu fui resgatar ali quem eu era. Buscar mesmo, de falar assim, cara, hoje eu gosto disso, eu gosto Você daquilo, passou por um período, então, de readaptação, de se conhecer. de se conhecer. E foi, assim, um período de autoconhecimento muito importante, porque aí foi onde eu determinei que eu falei, eu não aceito menos, eu não aceito. Eu olhei no espelho depois de tudo isso e falei, eu sou uma mulher incrível, eu sou uma mulher maravilhosa, e quem tiver ao meu lado vai ser um cara muito sortudo. E eu não tinha essa crença. Então, você continuou com o pensamento de casar novamente. Você não Sim, desistiu. eu não desisti. Eu falei, eu preciso encontrar. Assim, depois que eu me separei um mês, eu me relacionei com uma outra pessoa, mas ela já tava no outra vibe e tudo, ela queria casar. Essa pessoa, né? Eu falei, moço, eu acabei de separar. Calma. Calma, não quero casar agora, né? Então, Aham. aí foi uma relação também que não deu certo. E durante eu fiquei mais ou menos, acho que de janeiro de 2019 até outubro de 2019, conhecendo pessoas, permitindo conhecer pessoas. Se conhecer Me também. conhecer também. E o principalmente foi me conhecer que dessas relações que eu fiquei, assim, que eu tive depois que eu me separei, foram superficiais. Foram pessoas, assim, que eu vi que, tipo, cara, não tá me agregando, não tá bom. Eu me tornei a minha armadura estava muito forte. E as pessoas que estavam vindo não estavam conseguindo ultrapassar. Sabe? Elas não estavam conseguindo ultrapassar a armadura. E aí, quando você ficou vendo isso, você começou a acreditar que você não iria conhecer mais ninguém? Aí eu comecei a pensar, agora para me relacionar com alguém vai ser difícil. Porque eu tô muito forte. Porque eu tô muito forte. E será que eu vou conseguir encontrar alguém que vai conseguir quebrar essa armadura e né, mexer com o meu coração, entrar na minha vida novamente? Porque eu só quero do que for, do que eu tô pensando para mais. E aí, como é que foi? E aí, a vida me surpreendeu. Depois de separada, né, eu conheci o meu atual esposo, que a nossa história, assim, é muito bacana, é muito incrível. Ele era o meu chefe. Olha pra você ver, eu era casada, ele era meu chefe. E Então não tinha ele nada viu, a ver. não tinha nada a ver. Ele viu que eu era casada, respeitava e tudo. Me divorciei também, nunca olhou pra mim e falou assim, nossa, você nunca. Foi uma coisa assim inesperada. Deus. Foi ele 30 anos mais velho que eu, como eu te falei, 30 anos mais velho que eu. E era meu chefe, e aí eu falei, cara, será? Quando eu me envolvi com ele, eu falei, um cara mais velho, ele é acostumado a ficar com pessoas mais novas. Será que eu entro nessa? Aí volta a armadura de novo. Aí volta aquela. Eu acho que eu vou só curtir que ele foi muito bom, mas não vou me envolver muito, aquela coisa. Não, vamos ver que. E ele me surpreendeu muito, porque eu não fico com ninguém. Eu namoro pessoas. Eu construo alguma coisa com alguém. Nossa, é o que tá faltando. Aí eu falei, caracas, uma pessoa com um olhar diferente, uma visão diferente, já começou a me despertar, porque não era uma pessoa que, realmente eu já estava em busca de que eu não queria por uma noite só, eu queria alguém que realmente tivesse, que eu fosse prioridade na vida dessa pessoa. Hora nenhuma ele te enxergou como um passatempo, um objeto, ele já fez você se sentir importante na vida dele. Na vida dele. E aquela coisa de que, né, eu só pensava assim, eu pensava nas diferenças, eu pensava que todo mundo era um pouco igual, os homens né, não quer nada com ninguém, e ele me surpreendeu de, não é assim, né, então a gente começou a se relacionar, como eu te falei, por mais que a gente tenha 30 anos de diferença, a gente não tem diferença nenhuma. Olha que incrível. Que incrível. Ele tem uma diferença cultural muito diferente da minha, militar, toda uma crença, né, ele já é aposentado quase a minha idade praticamente, né, e eu não me sinto inferior a ele a nada. A nada. A nada. E você enfrentou desafios, preconceitos? Muitos, porque assim, no começo a gente trabalhava juntos, né, então a gente começou a se envolver e a gente trabalhava juntos, então as pessoas começaram aquela coisa, né, no trabalho, que, ele vai só te usar e te largar, porque ele já é acostumado a fazer isso e tal. Aí a gente ficou pouco tempo trabalhando juntos, a gente passou, acho que, tipo assim, uns 5 meses trabalhando juntos. Depois ele saiu, eu também saí, e aí foi a melhor coisa que aconteceu também, porque eu nunca me relacionei
em trabalho, assim. Eu sempre gostei muito de separar isso. E tava me fazendo mal. E aí eu falei, não, então foi ótimo dele ter saído, eu também. Aí eu fui ter uma outra vida, outra oportunidade E tem quanto de tempo que vocês já trabalho. estão casados? Hoje tá fazendo 4 anos. Hoje? Hoje tá fazendo 4 anos que a gente tá junto. Aham. Mas semana passada a gente fez 1 ano de casados. Ai, que gracinha. Né? A nossa história, assim, é por isso que eu falo que foi Deus que preparou, porque ele também nunca casou, ele não tem filhos. Eu falei que... E você também não? E eu não tive filhos, por mais que eu sou mais nova que ele, eu tenho uma bagagem um pouco maior de relacionamento do que ele. Mas Deus te deu uma pessoa conforme aquilo você esperava. Aquilo que eu Pedia pra esperava. Deus. E eu pedia, e eu falava para Deus que eu queria um homem sem filho, que eu sempre... Por mais que eu já tinha casado e tudo, eu falei que eu queria que eu queria ter um filho com alguém que quisesse ser pai e os dois vivessem o sonho juntos. Primeira viagem pra todo mundo. Isso, primeira viagem. Então, eu sempre pedi que fosse um homem que não tivesse filhos, um homem que não tivesse muito rolo com ex-mulher, aquela coisa que fosse resolvido. E Deus preparou mais do que eu imaginava, né? Gente, eu tô surpresa. Eu tô tipo assim, com a Monique versão... Não, Natália versão Monique na minha frente. É o que eu sempre falo. Eu falo assim, gente, a gente não pode desistir de ter uma pessoa do jeito que você quer pra você. Por mais... Porque assim, igual eu falei, quando a gente sai de uma separação... várias crenças vêm pra gente dizer, não, o mundo tá aqui, tá desse jeito aí. Se você quiser que você se adapte a ele. E é errado. Você tem sua identidade, você tem sua essência. Você não tem que vender os seus valores porque você tem que entrar no mundo que talvez nem te cabe. Aguarda, espera no Senhor que a hora vai acontecer. E eu acho que também acontece quando é um momento. Às vezes a gente não tá preparado para receber. E ele veio quando eu realmente já estava preparada, já tinha me curado. Porque eu costumo usar outra frase também, que é: pessoas feridas ferem outras. Com certeza. Então, o ferido, quem fere é ferido, né? Quem fere é ferido. Então, assim, eu ia sofrer ele se eu não tivesse me curado. Eu ia transferir muita carga em cima dele, de uma pessoa que não tem nada a ver, uma pessoa que é totalmente diferente. Então, eu precisei fazer essa cura em mim para poder encontrar alguém. E é o que eu falo muito, às vezes as mulheres se separam, ficam desesperadas, querendo encontrar outra pessoa, porque não consegue ficar sozinha e tudo, e aí não se cura. Eu falo até para algumas amigas minhas, eu falo assim, que gente carente vai arrumar o que presta? Pois é. Você não sabe nem o que você quer, só que a sua carência, ela tá tão grande que você acaba arrumando qualquer coisa. Aí vai ser o quê? Mais um momento de decepção, porque a certeza é essa. Você tem que estar bem com você pra você. No momento que você tava bem com você, as coisas apareceram. E é justamente isso. Você atrai pessoas, atrai coisas na sua vida de acordo com o que você tem. E eu falo muito do poder da mentalização. Quando você mentaliza aquilo, tudo ao seu redor muda, tudo acontece, tudo modifica, na verdade. A gente fala que o nosso olhar começa a ser modificado, e é verdade. Então, assim, hoje que eu trabalho com mulheres, eu vejo muitas histórias que é justamente isso, as pessoas não se curam, elas querem sair de um relacionamento para outro, e eu vejo muitas no mesmo modelo de relacionamento, só muda de pessoa. Sim. Do mesmo jeito, sabe? Muda com as mesmas características, do mesmo jeito, porque ela não decidiu o que ela quer. Justamente, aí você pensa, poxa, eu me separei por causa disso, e agora eu tô com uma outra pessoa com as mesmas características daquilo que eu me separei, ou seja, tá andando em volta do rabo. Isso. Por isso que tem que ter o autoconhecimento, o momento que você, mulher, tem que parar. Como o homem também, porque a gente fala muito de mulher, mas os homens também estão bem debilitados nessa situação de talvez passar por separação e não se encontrar. Então, a gente tem que parar, tem que pensar, tem que refletir pra você entender que aquele seu momento, você não pode, numa carência, fazer uma outra opção errada pra sua vida, né? Então, a Monique teve que passar por tudo isso. Aí começou a questão de ser uma mentora de mulheres. Como que começou essa questão? E aí, durante todo esse processo que eu estava vivendo, eu falei, não, eu preciso ajudar outras pessoas. Mas eu não sabia como. Falei, como que eu vou ajudar outras pessoas? E aí, por destino, algumas pessoas começavam a ver que eu já tinha me transformado, que eu já estava vivendo uma mulher com um posicionamento diferente, que eu já tinha, né, a minha autoconfiança já estava, assim, passando para todo mundo.
E as pessoas começaram a procurar para me aconselhar, Moni, o que que você acha? As próprias amigas, parentes, o que que você acha? Isso, eu tô passando por uma situação assim, tal, tal, tal. Aí eu fui, né, olhando aquela situação, falei, cara, Eu já tô pronta. eu acho que eu já sei como é que eu vou fazer. E aí foi onde eu chamei uma amiga, a gente tava no home office lá e tal, trabalhando em casa. Aí eu chamei uma amiga e falei, amiga, vem aqui em casa. Vem, a gente trabalhava juntas. Aí eu falei, como a gente tá de home office, traz seu computador pra cá, vamos ficar aqui em casa que eu tenho uma ideia. E ela sempre gostou de comprar as minhas ideias e tal. Não, diga, não sei o que. Eu falei, ó, tô pensando em trabalhar com um público de mulheres, ajudar mulheres, com a minha história, mulheres que passaram por isso. Tá. E ela, beleza, e agora? Como é que a gente vai fazer o nome? Como é que vai ser o nome disso? Aí eu, ai, não sei. Aí a gente passou a tarde toda. Ela botava um nome aqui, botava outro nome, botava um nome aqui. Aí a gente, vamos jogar no Instagram pra ver se já tem. Aí a gente pegou um nome aqui, aí foi onde surgiu Conexão Afetiva. Conexão afetiva. Que a gente foi juntando Uhum. os nomes. A gente, não, tá disponível. Não, então, beleza, vamos. Esse nome Escolhe. casou, ficou ótimo. Eu acho que as pessoas, o que faltam pras pessoas é isso, são conexões. Uhum. E aí foi onde eu falei, não, agora eu preciso desenvolver, como que eu vou, né, desenvolver esse trabalho com essas mulheres, como que eu vou ajudar essas outras mulheres, porque assim como eu passei por muitas questões da minha vida pessoal que refletiam nos meus relacionamentos, eu acho que tem muita gente também que tá passando por isso. A minha história vai servir pra ajudar outras pessoas. Vai servir para ajudar outras pessoas. E o meu propósito sempre foi esse, é ajudar outras pessoas. A gente sempre fala assim, porque as pessoas hoje em dia estão pensando só em dinheiro, dinheiro, dinheiro. Né? Dinheiro é uma consequência. Né? É energia, né? Ele vai vir É uma consequência. Isso. através daquele seu propósito. Porque se você não tiver um propósito, no primeiro mês você desiste. Sim, e eu, por exemplo, por mais que eu cobro nas minhas mentorias e tudo, eu faço muita mentoria gratuita. Uhum. Muito no meu perfil eu coloco lá, porque eu sei da necessidade das pessoas, eu sei da dificuldade das pessoas. Muitas mulheres, muitas mentoradas minhas, elas estão em dependência emocional porque não tem dinheiro, não tem a parte financeira, então fica muito dependente financeiramente do marido. Uhum. Então, elas precisam também ouvir uma palavra de que é possível sair disso. É porque a gente vem de uma geração e de uma criação. Você tem 34 anos, né? Uhum. Você é de 89? Isso. Eu também. Então, a gente vem de uma geração que a mãe da gente passou, a avó passou, e você acaba... Ah, não, minha mãe passou por isso, minha avó passou por isso, minha tia. É normal. Ah, é normal. E não é normal. Uhum. É normal você ter um casamento infeliz? É normal você morrer do lado do outro sem ter mais aquela conexão que há muitos anos não tinha? A maioria dos casamentos hoje, vamos dizer, eu vou colocar aí 80%. É só pra dizer que tá casado. Sim. E muitas, por exemplo, a gente fala muito essa questão de geração. A minha sogra tem 8 meses que ela faleceu, mas foi uma mulher que me ensinou muito. Uhum. Ela era, né, ela tinha 91 anos quando ela morreu e ela foi na criação de que mulher tem que fazer tudo pro marido, mulher. E ela, pior que a situação dela foi que o marido dela traiu ela descobriu uma traição, o marido dela, simplesmente naquela época, ele não virou pra ela e falou, não, eu prefiro você, meu filho. Ele foi embora. Foi com a mulher, foi embora com a mulher. E isso marcou muito A vida a vida dela, que ela não foi mais a mesma depois disso. Ela viveu até morrer falando disso e deixou de... Porque pra ela, por mais que ele era bruto, ele era isso, era aquilo, ela queria estar casada até hoje, tá completando 50 anos de casado. Só pra dizer que tem 50 anos de casado e porque na igreja Deus fala que não pode, tem que aceitar tudo. Eu falo, porque aqui ninguém tá levantando bandeira de divórcio. Uhum. A gente conversa sobre a questão da felicidade. Isso. A mulher hoje, para ela levantar e ter força e coragem para olhar para a situação dela e dizer que aquilo ali não faz bem mais para ela e tomar uma atitude de separar, eu falo que ela tem que ser muito mulher, viu? Porque tem que ser muito forte. É a sociedade. Porque, divorciada. Divorciada. Eu tinha esse medo. Eu morria de medo, eu falei, meu Deus, aí eu ficava zoando, eu falei, meu Deus, eu sou divorciada, separada. Na minha família, vai fazer agora em janeiro, vai fazer 1 ano que eu divorciei. Você se divorciou em janeiro também, né? Não, eu já tenho 5 anos divorciada já. Vai fazer 1 ano. Que eu separei. Eu sou a primeira, e se Deus quiser, você é a única que me divorciei na minha família. Então, você imagina o tanto de pensamentos que eu tive. Uhum. Meu Deus, será? E agora o preconceito, não sei o que, não sei o que. Mas graças a Deus, perante o que eu passei, eu tive o apoio da minha família. Mas você imagina lá atrás,
mulheres que nunca, não tiveram. não tiveram apoio e tiveram que permanecer com maridos violentos. Com problema de alcoolismo. Gente, a gente tá no século que estamos. Uhum. Você conversa hoje com mulheres inteligentes, mulheres de alta classe, advogadas. Eu tô falando isso de uma experiência que eu tive. Que conhece da lei, uma mulher inteligente que tá introduzida no meio de outras, e essa mulher ainda apanha do marido. Sofre com relacionamento. Apanha! Só que não tem coragem de separar, nem de ir lá na delegacia e falar, não quero mais. Então, olha só pra você ver o nível que as coisas estão. Então, isso é o quê? Falta de inteligência emocional. São pessoas cultas, são pessoas que estudam muito ali na sua área, na sua profissão, porém, emocionalmente é muito fraco. Fraquíssima. Entendeu? Não consegue desenvolver a parte emocional. Estudou muito para a profissão, mas a parte emocional, dependente total do agressor. Pois é. E é muito isso. A minha sogra, ela sofreu preconceito, porque na época dela, mulher desquitada na época, né? Desquitada que ela sofreu preconceito mesmo, das pessoas não convidarem ela pra nada, porque ela era separada. E isso marcou muito ela, porque não foi uma coisa que, tipo assim, ela quis carregar aquele título. E hoje em dia, quando eu separei, eu, querendo ou não, era outro mundo, mas eu tinha um pouco dessa mentalidade. Acho que meio que enraizado, sabe? A crença Aí eu falava assim, cara, será que as pessoas vão me julgar quando as pessoas perguntarem seu estado civil e eu divorciado? É igual mãe solteira. É igual mãe solteira. Ela anda com isso. As pessoas até hoje, não vai dizer que não existe, que existe sim. Existe. Solteira, mãe solteira. Quando eu perdi o bebê, eu engravidei desse meu atual marido, e tem 1 ano e pouquinho que eu perdi o bebê. Eu ia nas consultas, a gente não tinha casado ainda, então eu não tinha aliança e nada. Eu ia nas consultas, as pessoas ficavam me olhando, tipo assim, coitada. Sozinha, sem marido, vai carregar. Vai carregar essa criança sozinha, sabe? E tudo aí, às vezes, eu até falava pro meu marido, às vezes as pessoas, na consulta, que demorava pra cacete, né? Aí perguntava, você é casada? Não sei o que, eu, tipo, sou e tal. Você vê o olhar, né? Aí você viu o olhar da pessoa mudando, sabe? De tipo, tá. Porque, tipo, não vi aliança e tal, sabe? E acaba pegando isso. E são outras mulheres que fazem isso, né? Não é homem. As maiores preconceituosas somos nós. Somos nós. Somos nós que a outra tá apanhando, aí uma vira pra outra. Não, mas ela apanhou por quê? Ela merece. Mas ela também. Ela também, não. Fácil. Olha a roupa que ela tá. A própria mulher fala da outra, não apoia a outra. Por isso que eu sempre falo. Essas conexões que a gente... Hoje tem os grupos, né? De mulheres, empreendedoras e tudo. Então, assim, tá começando agora mulher apoiar a mulher. E mesmo assim, no meio dos grupos, a gente ainda vê mulheres que não te apoiam. Verdade. Que não tem um propósito, né? Então, daí é a hora que a gente vê que tem que quebrar essa barreira. De mulher não apoiar a mulher, de mulher ser contra mulher. A gente não é rival de mulher de outra mulher, não. A gente tá aqui pra ajudar. Sim. Igual você, como mentora de mulheres. Às vezes eu tô com uma dor aqui e converso com você. Através de uma palavra que você me dá, destrava minha vida. A chave vira, né? E deixa eu te falar uma coisa. E a conexão afetiva criou assim. Olhando. Isso. Aí eu falei, agora eu preciso realmente... né, ajudar essas pessoas. Aí eu comecei aos pouquinhos, fui estruturando direitinho, fui falando, não, aí fui fazendo várias lives para ajudar outras mulheres, fazendo entrevista com outras pessoas também. Isso tudo na missão de ajudar outras pessoas. E como a gente estava na pandemia, não tinha como fazer nada presencial, tinha que ser mesmo só live, aquelas coisas mais mesmo através que, né, o online é o que vai dominar o mundo. Então, eu comecei a me conectar com outras pessoas, eu comecei a amar as histórias das outras pessoas também. E ao mesmo tempo que eu ajudava, eu aprendia muito com as histórias dessas mulheres, sabe? Tinha coisas que eu falava assim, cara, eu não tinha pensado nisso. Então, eu aprendia muito também. Aí comecei a participar de roda de mulheres, de pessoas ali contando um pouco a sua história. E aí começou algumas pessoas fazerem mentoria comigo. E aí eu fui vendo, e justamente isso, pegando as histórias delas, e falando, deixa eu te contar agora a minha história. Assim, 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 assim. E como é que eu fiz pra sair? Foi assim, assim. Aí a pessoa olhava assim, caracas, tipo, como que você se tornou essa pessoa forte? Como que você tá quando desse a gente jeito? tá no meio do problema...
Eu falo isso porque eu já passei por isso. Quando você tá no meio do problema, você não enxerga a saída. Às vezes tem que vir uma pessoa que passou pelo que você passou, ou algo Ou algo parecido, parecido. e contar pra você, olha, eu passei por isso, aí você se conecta. Nossa, minha história é parecida com a É. dela. E a outra pessoa olhar e falar assim, da mesma forma que eu passei e consegui sair, olha aqui como é que eu tô, você também dá conta. Uhum. O que que uma amiga minha de faculdade, de muitos anos, a Leide, eu passei por esse processo e tal. Aí um dia, e ela mais velha, eu tô em idade pra ser filha dela. Então, ouvir esse elogio vindo dela, eu fiquei muito, muito feliz. Ela falou assim: Nossa, Nath, você realmente é uma lady. Aí eu brinquei, eu falei: Lady é você. Ela falou, eu falei: Por que você tá falando isso? Ela falou assim: Cara, eu nunca te vi reclamando. Eu nunca te vi pra baixo. Por quê? Eu sabia que eu tinha que melhorar. Uhum. Porque a cama da gente, ela foi feita só pra gente descansar. A cama da gente não foi feita pra você ficar 24 horas, né, lá em cima dela chorando e reclamando da vida, não. A gente tem que ter força de vontade. Eu não vou ser a primeira e nem a última a passar por separação. Era isso que eu pensava. Eu falava, cara, eu não vou ser a primeira e nem a última a passar por isso aqui, não. Se outros já passaram e superaram, eu também vou conseguir. Como é que é? Aí é daí que você começa o autoconhecimento, que você tem que se dar. E as pessoas, elas não querem sair do mundinho. Elas não querem sair ali Zona de da zona de conforto. conforto. Então, o que que acontece? Ah, não, tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas também se eu for procurar, não, É. ai, mas aí, tal, sabe? Aí eu fico, caraca, também as pessoas, e é um negócio assim eu não dou conta, eu não dou conta. Como eu tava nesse processo aí de autoconhecimento, eu acabei desenvolvendo uma ansiedade depressiva, onde eu precisei tomar 4 ansiolíticos, antidepressivo e tal. E hoje eu falo, e hoje eu não tomo nada, eu consegui sair de todos esses remédios e tal. Quando eu falo pra alguém que toma remédio pra ansiedade, tal, ó, você vai conseguir, tem a força de vontade. Não, eu não consigo, não. Não, não dá, eu não consigo dormir, mulher. Eu falei, cara, aí eu conto a minha história. Eu falei, olha, eu passei uma semana sem dormir direito, ficando louca lá dentro de casa. Mas eu falei, isso, eu não nasci com esse remédio, eu não vou morrer com esse remédio. Eu penso da Eu mesma não forma. quero, eu não quero. Então, entrei pra meditação, entrei em coisas que pudessem me ajudar. Né? Então, assim, hoje as pessoas não querem, tipo, é confortável ficar com remédio. É confortável falar, eu não dou conta. Eu não dou conta. E é assim, eu não dou conta, aí fica lá se tremendo, por conta que os remédios. A vida tá passando e você tá bem aqui anestesiada Isso. por causa de remédio. Chega o olhar da pessoa, tá assim lento. Ela não sabe nem que dia que é hoje. A vida tá passando e ela não tá vendo que tá passando. Isso, e então é onde eu pego muito no pé das minhas mentoradas, é isso, gente, vocês têm que colocar a crença na cabeça de vocês que vocês conseguem sim. Coloca todos os dias, mentaliza, eu consigo, eu vou dar conta, eu consigo, Você não nasceu assim? Você não nasceu assim. Você não nasceu com a caixinha de ansiolítico do teu lado? Então bora, minha filha, melhora isso aí. Então né? é justamente isso, aí acaba que com o relacionamento, com o casamento, é da mesma forma, elas ficam, não, mas já tô com um filho ali, ele é assim, mas eu é que tenho que aguentar ele assim, né, então... E como é que foi? Eu vi que você, criadora de 2 e-books já? Como Pois é. assim? Me conte! E foi justamente isso, nesse percorrendo da conexão afetiva, eu falei, cara, eu preciso também transformar em escrita, preciso fazer uns e-books aqui para ajudar outras mulheres também, onde eu desenvolvi 14 passos para um relacionamento saudável, que foi o meu primeiro e-book. Ali eu faço mesmo da pessoa que está no relacionamento, ela olhar cada passo e falar, cara, eu tenho esse passo aqui no meu relacionamento, então, nossa, que bom, eu tô um relacionamento saudável. Ou ela olha o passo 2 e fala, não tá muito legal, não tá muito bom, eu preciso melhorar isso. Então, ali foi onde eu contei também um pouco da minha história, onde eu pude também passar os meus ensinamentos ali do que é um relacionamento saudável, porque a gente fala muito, relacionamento saudável, mas o que é esse relacionamento saudável? Porque pode ser tanta coisa. Na cabeça das pessoas pode ser muita coisa. É a base de quê? É a base de quê? É o quê? É um respeito, é um companheirismo, é um parceiro, né? É um amor de verdade, é uma doação, porque relacionamento é muito doação. Então, é viver isso, né? Então, assim, eu tô no relacionamento saudável, ele tá lá no canto dele no celular, eu tô aqui no meu, e ele tá saudável, ele não me agride, eu não agrido ele, então é um relacionamento saudável. O que a mulher se sente bem? Ele não me bate, tá bom. Ele não me trai, tá bom. Entendeu? Então, assim, ela se contenta com pouco. E aí é onde eu falo que a gente não pode se contentar com pouco, a gente tem que se contentar com o extraordinário, sabe? Meu esposo hoje, tanto que eu falei, porque eu mentalizei, meu esposo é do homem que abre a porta do carro. E ele abre pra qualquer mulher, porque ele aprendeu isso, é dele. A ser cavalheiro. Ele aprendeu dele. Então, ele abre a porta do carro, é pra
Se a gente tá aqui comendo, é a mulher que come primeiro, ele espera a mulher comer primeiro para depois ele se servir. É um cavalheirismo, assim. E eu mentalizei, eu falei, eu preciso de um homem. Tudo que ele é, eu não ensinei nada para ele ser daquele jeito. Eu só mentalizei o homem que eu queria. Deus preparou o homem daquele jeitinho que eu queria. Então, essas mulheres acabam assim, eu vivo um relacionamento saudável. Mas aí quando você começa a instigar, a perguntar, a falar certas coisas, eu falei, eita. Daqui a pouco ela tá chorando. Eu acho que eu não tô muito num relacionamento saudável. Então foi aí que eu comecei a desenvolver o meu primeiro e-book. É online ele? Ele é online, né? É 100% online. Eu não fiz ainda nada digital. O meu outro segundo e-book também eu terminei agora, que, né, a Jornada da Transformação, que eu falo muito da questão da cura da mulher, que a gente realmente precisa se curar para a gente encontrar outras pessoas, que mulheres feridas ferem outras. Então, outras pessoas. Então, que você realmente precisa fazer uma jornada de cura. Tá sensacional, assim, o e-book, é uma leitura rápida, muito impactante. Aonde que a gente encontra esse e-book? Os dois estão no link no meu Instagram, né? Esse mais novo da Jornada da Cura ainda não coloquei, porque eu ainda tô alinhando algumas coisas, mas o 14 Passos já está lá. Mas tá no forno. Já tá saindo. Falta só uns detalhezinhos, mas a base dele já tá feita, né? Então, assim, de ver a cura mesmo dessas mulheres, delas levarem também para o relacionamento delas, porque a partir do momento que você se cura, a sua família também se cura. E eu tive mulheres assim, eu fazia mentoria com algumas mulheres que elas falavam assim, quem é essa Monique? Quem é essa conexão afetiva aí que tá afetando tanto o meu relacionamento? Porque a mulher começa a exalar na casa dela, transformação. Mas é isso, é o que eu falo nas minhas redes sociais, muito de saúde mental, porque eu tive que buscar muita saúde mental para poder sair de casa. Até porque eu fui uma pessoa que eu me casei na igreja. E eu volto àquele assunto. Quem casa na igreja um dia pensa em separar? Pois é. Não. E o real, as coisas aconteceu, eu tive que recomeçar do zero de novo. Então, eu tive que ter o quê? Aprender a ter inteligência emocional e saúde mental. E eu sempre falo, se você, mulher, homem, cuide-se de você, cuide de você. Por quê? Se você não estiver bem, nada ao seu redor estará bem. Nós somos a máquina para poder fazer dinheiro. Para poder. Se você não tá bem, como é que você vai chegar aqui ter um bate-papo legal comigo? Cuidar da sua casa, Cuidar da sua casa, comida. dos seus filhos, do cachorro, do papagaio, no seu trabalho. Uma pessoa que não tá bem, ela tem o quê para oferecer para os outros? Então, tudo parte da gente. É parar de pensar no outro. Porque a culpa é do outro. Sabe? É o autoconhecimento e a autorresponsabilidade, que as pessoas sempre querem colocar a culpa no outro. Eu sou assim porque também foi assim, fizeram assim comigo. Porque eu sou assim porque também, eu faço tudo e ele não me valoriza, ele não faz isso, não faz aquilo. E a gente tem uma cobrança muito grande da gente querer fazer, porque a mulher, ela já se doa por si só. Né? A gente se doa muito. E às vezes no relacionamento, a mulher espera muito que o marido reconheça demais essa doação. E o homem, ele não tem muito essa percepção. Por isso que eu falo assim, que tem que trabalhar muito as 5 linguagens do amor. Porque a gente para de sofrer. Porque a gente se doa. Então, aprende as 5 linguagens do amor. Qual que é a linguagem do seu esposo? Qual que é a sua? Porque aí você para de criar expectativa, ele para de te frustrar. E vocês começam a viver bem, entendeu? É aquele famoso ser para ter. Eu comecei a aprender muito isso. Como que eu quero cobrar tanto do outro aquilo que eu não sou? Né? Igual a gente vê muito mulheres e homens. Começa a se cuidar, principalmente da estética, sabe? Depois que separa. E você, casada, você não tem que se cuidar pro seu parceiro? Pra você ver e falar, nossa, como você, né? Ou pra você Ou pra mesmo. você. Que é tão bom quando a gente se olha no espelho e gosta daquilo que tá olhando, que tá vendo, né? Então você se torna primeiro pra depois você... E eu vejo muitas mulheres só reclamando, sabe? Que eu tô gorda, que eu tô feia, que eu tô não sei o quê. E não faz nada. Não faz nada pra melhorar. Não fala, cara, eu tô assim, mas eu vou me cuidar, eu vou me curar. Sabe? Ele tá bem, olha lá, ele tá se cuidando. E por que a gente deixa pra fazer essas coisas depois, né? A gente, quando tá no relacionamento, a gente fica desleixada, a gente não se cuida, a gente não acende mais a chama. A gente tá falando isso aqui, não, eu sei que não é todas, tá? Eu sei que tem uma grande mulherada e homens que se cuidam, mas a gente tá deixando aquele insight para aquelas que
tá deixando a desejar alguma coisa, tanto na aparência ou em outros fatores da vida, e assim como os homens também. Então, vocês pegam essas chaves aqui e tentam mudar aí o que não tá tão legal. Isso. E é justamente isso, assim. Mas é transformador. Eu fico muito feliz, assim, que a conexão afetiva tá só crescendo. Já tem quanto tempo de conexão A gente afetiva? tem 3 anos. Nossa! Nós temos 3 anos, tá só crescendo. Hoje estou reformulando tudo, mudando um pouco a marca. Né, É uma empresa. Isso, entrei com uma empresa de marketing também para poder ajudar com algumas coisas. Então, eu tô focada mesmo nisso, de poder ajudar outras pessoas, sabe? Eu tenho planos aí para o futuro de muitas coisas boas que tá vindo, mais talvez outro e-book, outros tipos de palestra também. Eu quero me envolver também mais com questão de doações também. Eu quero, né, participar de instituto, estou vendo de um instituto para poder participar também. Eu sinto falta também de fazer esses trabalhos voluntários, esses trabalhos sociais mesmo. Então, por isso que eu falo para você, nem tudo é só dinheiro. É verdade. Você realmente se doar pelo outro. É você fazer algo por outro sem esperar nada. Né? Sem esperar nada. Aquilo que você faz de bom, ele volta para você. Isso. Pode ter certeza. E então é justamente isso. Eu tô com um planejamento de fazer uns desafios também para ajudar mais a mulherada. O meu público é engraçado porque assim, as mulheres, elas não gostam muito de grupos. Elas ainda têm muita vergonha de contar as suas histórias. Do individual, né? Elas preferem o individual do que o em grupo. Porque, tipo assim, ai, mas a pessoa vai saber minha história. Nossa, vai saber que meu marido, ele... vai saber que eu passo por isso. E é aquela coisa, porque também uma mulher julga a outra. Mulher, cara, no século de hoje, tu ainda tá passando por isso. Entendeu? Então, acaba que elas não querem ouvir isso. Tem uma convidada minha, inclusive, eu fiz uma mentoria com ela, a Vitória Carvalho. A Vitória, o que já me impactou na primeira conversa que eu tive com ela, que hoje ela é mentora de mulheres também, foi ela falar que ela foi amante. Cara, quando ela falou assim, dá aquela impactada. Que história que não tem, hein? Que história que não tem? Aí você imagina o tanto de mulher que se conectou com ela por fato disso aí, que várias vão esconder. Quem é que vai falar que foi amante de alguém? Mas é o que eu falo. É através das suas dores, da sua história, que você modifica outras vidas. Assim como a dela também foi modificada. Um dia ela enxergou que ela estava fazendo errado, quis sair daquilo, quis transformar. E o tanto de mulheres que passam pela mesma situação e não sabem o que fazer e tem vergonha. Como é que você vai buscar ajuda? Sendo que eu tenho vergonha de falar. Aí você, Natália, não tem como eu te ajudar. Eu não sei direito o que é. E é justamente isso. Não é? Elas sabem que tá fazendo errado, sabem que não tá legal, mas a vergonha é muito grande de expor a sua situação ali pra outra. Mas elas têm que ter no sentido de, cara, mas eu expondo, eu posso ter outras pessoas que podem me ajudar também. São histórias parecidas também, que talvez aquela pessoa tenha a mesma história e eu vejo como que ela fez diferente. O que ela buscou? E é tão bonito, né? Você ver que a sua história te conecta a outras pessoas e as outras pessoas vão te dando mais força para você continuar na sua caminhada. Já reparou? É justamente isso. Aí, como eu falei, eu ajudo, mas da mesma forma eu estou me ajudando. Porque eu contando as minhas histórias, eu passando a minha história para outras pessoas, elas também me ajudam. Falam, cara, que mulher forte que você é. Como que... Eu acho que você deve ter passado por isso quando a gente se separou, que a gente conta a história que a gente se separou, e todo mundo fala, cara, que mulher forte. Queria ser forte igual você. Queria ter essa coragem que você tem. Coragem. E as pessoas, eu queria tanto ter essa coragem e tal, não sei o quê, mas... É porque também... Aí coloca assim, é porque também você não teve filho. Se tivesse filho... Começa a arrumar alguma coisa. Começa a colocar alguma coisinha aí pra não se sentir capaz. Sabe? Eu falei, gente, eu conheço, olha, mulheres aí, amigas minhas, que trabalham de manicures, passam dificuldade, tem 2 filhos, mas dão conta, e você, por conta de uma questão financeira que você pode dar um jeito, fica preso aí, se sujeitando a isso, entendeu? Tudo parte de você, né? É igual eu falo, o conexão afetiva, antes de ser dos outros, é primeiro sua. A conexão afetiva primeira que teve foi a sua. A mudança... A total de início foi a sua. Por que eu escolhi esse nome também, conexão? Porque hoje a gente vive relações muito superficiais. E é muito difícil você achar
conexão com alguém. Uhum. Mas a conexão que eu falo é de você realmente se conectar intimamente. Uhum. Porque eu vivi muitos relacionamentos superficiais que eu falava, cara, tipo, eu me sentia vazia, eu me sentia usada, eu me sentia que eu também tinha usado a pessoa, sabe? Péssimo. Isso é horrível, é uma sensação horrível. E quando você tem uma conexão, é diferente, é conexão de alma, você sente que parece que transcende, Uhum. sabe? Com aquela pessoa. É uma coisa mágica. E é isso que eu busco que as pessoas tenham, sabe? Que elas Conexões pensam profundas, elas não que tenham, rasas. isso, que elas tenham as suas conexões profundas. É igual quando eu criei o podcast Papo que Rende com Natália Reis. Primeiro, antes de ter uma convidada ou um convidado aqui comigo, primeiro é um projeto de quem? Meu. Toda pessoa que senta aqui, que conta a história, você acha que eu não aprendo? Uhum. Eu tô Com aqui pra certeza. ajudar a contar a sua história, mas eu tô aqui do outro lado aprendendo muito. Então, assim, quando você tem um propósito dentro do seu coração, tudo flui, igual conexão afetiva. Olha aí, o que a Monique teve que passar a caminhada pra ela chegar hoje e ser mentora de mulheres. Uhum. Ela teve que passar aqui, mas hoje a gente olha para as nossas cicatrizes e fala assim: obrigada, eu dei conta. Eu dei Obrigada, conta. Deus, gratidão. E é justamente isso, é agradecer, porque eu acho que a gente fica também muito no, poxa, eu sofri, foi isso. Agradeça. Acorde e fala assim, agradeço, obrigada. Fica chorando, né, pelo que Obrigada, passou. obrigada por ter acontecido tudo isso. Hoje eu sou forte, eu sou uma mulher incrível. Hoje eu sou, sabe, eu exalo. Então é justamente isso, é agradecer, né? Gratidão sempre. Hoje eu olho pro meu passado e falo, queria que fosse assim? Não queria que tivesse sido assim, É, né? Porque as pessoas falam, porque se não fosse o que eu passei, hoje eu não sou o que eu sou. Beleza, mas eu não queria ter passado aquilo tudo. uhum. Eu queria que ou eu não tivesse passado e hoje fosse a pessoa que eu sou e pronto. Não, sem precisar ter passado por isso. Então, mas obrigado por ter passado. Obrigado pela família que eu tive, pelos ensinamentos que eu tive, né? Pelas pessoas que cruzaram meu caminho e pela mulher que eu sou hoje. Então, é gratidão. A gente tem que gratidão por tudo. É olhar pro deserto e falar assim: obrigada, deserto, você me ensinou a ser a Monique. Já pensou que eu sou hoje? A Isso. mulher casada, virtuosa, que tem força tanto pra mim quanto pra ajudar esse meio mundo de mulher aqui, que eu ajude as que ainda vão vir. Isso. E que venha. Que E eu tô aqui firme. Você falou aí do Japiaçu, né? Quando eu casei a primeira vez, eu não quis trocar de nome. Uhum. Falei, né, esse negócio de mudança de nome, ou seja, eu não estava conectada totalmente. Quando eu casei pela segunda vez, eu falei, não, seu nome é diferente, eu quero carregar seu nome. E já falei logo, se separar, não devolvo seu nome, vou carregar comigo. Já era. Já era. Isso aqui já virou uma empresa. Conexão afetiva, Monique Japiaçu. Já patenteei. Já patenteei que não tem mais Não volta. tem mais pra Porque onde agora ir. realmente houve uma conexão. Houve uma conexão. Hoje eu sou mais feliz, hoje eu sou mais corajosa. É uma pessoa que me apoia muito e que acredita muito mais na conexão que às vezes até eu. Manda um beijo aí pro maridão. Um beijão, amor. Isso é maravilhoso. Eu fico É muito muito feliz, ô Monique. Então acredita. Acredita. Ela tá falando isso aqui tanto pra mim quanto pra você que tá em casa, viu? A gente tem que acreditar nos nossos sonhos. Monique, muito obrigada pela participação, pela conexão. Isso. Porque eu fiquei conversando aqui com você. Teve momentos que eu respirei de novo, porque a gente tem uma conexão aqui, principalmente do que aconteceu nas nossas vidas em questão de casamento, né? Uhum. E é isso, a vida da gente tá aí pra gente se conectar com outras mulheres. E gratidão por você estar aqui. Eu sei que você tirou um tempo aí na sua agenda pra poder vir. Sim. Eu me sinto muito honrada. E aqui na descrição do vídeo, gente, tem o Instagram da Monique. Tem tudo onde você pode estar entrando em contato com ela e participando da mentoria. E entrando em contato com você também, tá? Isso. Inclusive, eu já quero marcar com você uma live pra gente fazer no Instagram. Opa! Porque o meu público me cobra muito isso. Só que talvez por conta da minha correria. Só que correria é desculpa. Quando a gente quer, a gente arruma um tempo. Eu tenho hora que ao mesmo tempo que eu falo a correria, eu falo, não, eu vou arrumar um tempo. Então, já tô até deixando um compromisso firmado aqui com você. Pra gente fazer uma live pro meu público, principalmente do meu Instagram, conectar com você, porque você tem que estar conectada a muitas outras mulheres. Isso. Várias outras mulheres precisam da sua energia. Ai. E eu tô muito feliz mesmo que seus e-books, que eu sei que você não vai parar só em 2, vai ter muito mais. E eu quero
quero que você venha aqui futuramente novamente para a gente estar contando mais lançamento desses outros e-books. E parabéns pela resiliência que você teve e tem. Obrigada. Eu fico muito honrada de ter recebido esse convite, né? Eu acho que a gente sempre fala isso de conexões, a gente se conectou bastante, que eu acho que é isso que traz pessoas para a nossa vida, são essas conexões, as pessoas que a gente conhece. Eu quero muito agradecer, falar, né, tanto para o seu público, falar para as mulheres que estão vendo esse vídeo aqui agora, que acredita que é possível, sim, mentaliza um relacionamento na sua vida, o relacionamento ideal, a família que você quer, do jeito que você quer, os filhos do jeito que você quer. Mentaliza que uma hora acontece, depois você vai se lembrar, nossa, eu pedi isso, eu falei sobre isso. Isso é muito forte, Então, viu? assim, é o poder da mentalização. Então, acredita. E não é uma balela, você mentalizou e você acreditou e você vive, né? E eu vivo hoje. E é isso que eu quero falar pra vocês. É possível ser feliz e num relacionamento, não acredite em menos, que é possível você ter mais. Acredite mais. Nós não fomos feitas para viver com menos, e sim com mais. E sim com mais. Né? Não se contente com pouco. Falo que nós somos imagem e semelhança do Criador. Deus deixou tudo de bom pra gente viver. Por que a gente tem que ficar aceitando com menos? Porque ele me bate, porque ele me ama muito, porque ele é agressivo comigo, porque amor demais não é, gente. Para, pensa, reflita. Vai lá no Instagram da Monique, dá uma cutucada nela, fala assim, me ajuda nisso aqui. Que eu sei que ela tem propósito, tô sentindo isso daqui, e ela vai te ajudar. Muito obrigada, viu? Obrigada gratidão, a você. Gratidão pelo Tamo vídeo junto. Vamos marcar obrigada, nossa live. Obrigada. E você que tá mais curioso, vai lá na Monique. Ou então saiba mais um pouco. Tá aqui na descrição. E é isso. Um grande beijo para vocês que estão aí. Finalizamos mais um episódio do Papo que Rende com Natália Reis. E Monique, manda um beijo pro pessoal aí. Obrigada, gente. Um beijão. E estou à disposição para o que vocês precisarem. E antes de finalizar, eu quero mandar um abraço para os meus apoiadores, né? Patrocinadores aí. Minha querida X Saúde, a melhor clínica de estética localizada lá no Gama. Armazém do Pet, Rafael e Samara, um grande beijo de toda a sua equipe. E Thaís Lohane, inclusive aqui em Águas Claras tem uma loja da Thaís Lohane maravilhosa, tanto em Águas Claras e Lusiânia. Um forte abraço para todos vocês e até logo.